Oi, eu sou a Fernanda Florê do blog Vestida de Mãe e hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante, a amamentação. Por mim, eu ficaria dias aqui conversando sobre a amamentação, porque eu tô fascinada por esse assunto, é realmente muito interessante. Depois que a gente tem o primeiro filho, parece que vira o assunto mais importante do mundo e realmente é, mas não é tão fácil. Então eu tô aqui pra falar a verdade mesmo. Eu acho que as pessoas, eu percebi no primeiro mês, né, de que eu tive meu bebê, que as pessoas têm muito vergonha de falar sobre o assunto, escondem, não falam o quão difícil é, parece um assunto meio tabu mesmo, sabe? Foi essa impressão que eu tive. Me falaram que as pessoas não comentam assim o quão difícil é, até pra não assustar as futuras mães, né? Da dificuldade de amamentação, da dor da amamentação principalmente. Eu não tô aqui pra assustar ninguém, mas eu quero falar a verdade, até porque eu preferia ter sabido antes, sabe? De ter tido meu bebê, porque eu acho que quando a gente sabe antes, pelo menos eu me preparo psicologicamente, eu estaria mais preparada. As pessoas falam muito da dor do parto normal, eu tive parto normal, mas eu achei a dor da amamentação muito pior. E eu tô falando isso pra assustar, de verdade, mas é pra se preparar mesmo, porque é uma coisa super importante e o primeiro mês é muito difícil, mas depois passa mesmo de verdade. E o principal que eu aprendi assim no comecinho da amamentação, e a dica que eu queria passar é preciso pedir ajuda. É praticamente impossível passar por toda essa fase de amamentação, de você aprender, do bebê aprender a amamentar também, sem pedir ajuda. Então peça ajuda nos bancos de leites, para as enfermeiras obstétricas, ligue na sua maternidade, peça para falar com uma enfermeira. No Facebook tem um grupo também sobre a amamentação muito bacana, com todas as informações. É muito importante ler e se informar e ter esse apoio, principalmente psicológico, porque senão você fica achando que é só com você, que você não consegue amamentar, que você sente muita dor, e não é só você, é todo mundo, tá? Bom, eu vou falar aqui da minha experiência, então tem vários assuntos que eu não vou falar, como mastite, que felizmente eu não tive, complemento artificial, eu ainda não precisei pro meu bebê, não tem nada de errado contra isso, mas eu não precisei mesmo por enquanto, então eu não vou falar de todos os assuntos, eu vou falar só do que foi a minha experiência até agora. Vamos começar do começo, né, na maternidade. Eu tive parto normal, no parto normal o bebê vem direto pro colo da mãe, eu fiquei um tempão com ele no meu colo, depois ele foi pra pesar, medir essas coisas e voltou pra mim, pra gente ter a primeira amamentação. Foi muito especial, eu amei, ele ficou um tempão no meu peito, não doeu nada, foi uma coisa fofa demais. Durante todos os dias da maternidade foi muito tranquilo. Então as enfermeiras falaram que o meu bebê conseguia fazer a pega correta, é muito importante a pega correta, que é em formato de peixinho, né? Pegar a auréola toda, não só o bico. Meu bebê conseguia. Eu conseguia ficar com ele amamentando no meu colo e conversando com as outras pessoas no quarto da maternidade numa boa. Foi super tranquilo. Daí eu fui pra casa e parece que foi só chegar em casa assim pro drama começar. No dia seguinte que eu cheguei em casa, meu leite desceu, a famosa descida do leite, e realmente é muito difícil, o peito ficou muito grande, muito duro, eu fiquei me sentindo muito mal com aquele peito todo, aquele volume todo, e fica duro nos primeiros dias. Eu andava pela casa e ia pingando leite, todas as minhas roupas, pijama, que eu ficava tudo manchado de leite, eu tava me sentindo assim uma coisa horrorosa mesmo. E o que acontece é que quando o peito fica muito grande, muito duro, é mais difícil do bebê fazer a pega correta. E com isso ele acabou criando uma fissura no meu bico, que é super normal, infelizmente, com quase todas as mães. Só que essa fissura dói muito, e dói muito mesmo. Então assim, eu amamentava e eu gritava de dor, eu via estrelas, eu tinha que apertar alguma coisa assim muito forte. Era horrível, eu lembro que eu tava com 2 semanas e uma pessoa me falou, calma, depois de um mês melhora. Eu fiquei um mês, ainda faltam 15 dias vezes 10 mamadas, umas 150 mamadas, eu não vou aguentar. Você quer morrer assim na hora, você acha que não vai aguentar. Mas eu acho que nós mulheres somos muito fortes, e eu acho que a gente tem que estar muito centrada e pensar muito positivamente, porque dá certo. Eu acho que a gente aguenta essa dor, eu acho que não é de propósito que a gente foi escolhida, sabe, pra ter o filho, pra amamentar. A gente é capaz de suportar essa dor, sim, tem que ser forte, tá? Porque é difícil pra todo mundo. Então foi isso, assim, eu sofri muito no começo, mas eu contei com a ajuda de uma enfermeira obstétrica
que foi um anjo pra mim. Eu acho muito importante pedir ajuda, tá? Então eu queria compartilhar algumas coisas que eu fazia nesses primeiros dias e que me ajudavam muito, e que foram dicas dessa enfermeira. Então, primeiro, pra fissura, existe uma pomada que é essa daqui, ela é bem famosa, todo mundo que faz enxoval em algum momento já viu, já conheceu, ela é a base de lanolina, não faz mal pro bebê, você pode passar no bico do peito e o bebê pode mamar logo em seguida, não tem problema. Ela é realmente muito boa. Não se preocupe de comprar vários tubos, um tubo só é suficiente, eu comprei um só e nem usei ele inteiro, porque é realmente só no começo mesmo que a gente fica machucada, tá? Tem amigas que compram 3, 4, não usam nada, hein? Ah, esqueci de falar uma outra coisa da pomada, que foi dica da enfermeira também. Pra cicatrizar mais rápido, ela me deu a dica de você passar 20 segundos de secador próximo assim ao mamilo, daí você passa a pomada e depois mais 20 segundos de secador. Isso vai fazer com que a pele absorva mais rápido e cicatriza mais rápido. Foi bem legal, eu fiz e gostei. A outra dica que você já deve ter ouvido falar é tomar sol. Então isso não é um mito popular, funciona mesmo, é uma dica mesmo. Tomar sol cicatriza rápido, é um santo remédio. O problema é tomar sol com o bico exposto numa cidade grande como São Paulo, né? Como é que faz, minha gente? Então é difícil você ter um lugar que você possa ficar com o peito exposto pra bater o sol. E eu tomava de vez em quando na sacada assim do prédio, rezando pra não ter ninguém com alguma luneta, né, em outro prédio olhando. Então não é sempre que dá pra fazer isso, mas funciona. Outra dica, quando eu ficava com o peito assim realmente sentindo muito cheio, a dica é não usar ainda aquelas bombinhas elétricas ou manuais de extrair leite, porque o corpo ele ainda está se acostumando à demanda do seu bebê. Se você começar a extrair leite, o corpo vai entender que está tendo essa demanda e não vai parar de produzir, vai continuar tendo muito leite. Então não use ainda a bombinha elétrica para extrair o leite, tá? O que eu fazia, eu chegava em cima da pia, eu pegava meu peito assim com as duas mãos e dava uma torcida, virava para um lado, virava para o outro. Só de fazer isso, uma leve torcida, saía leite assim que nem uma torneirinha e era bom. Não é para desperdiçar leite, é só para dar uma aliviada mesmo. É super bom para dar uma aliviada e não ficar tão empedrado, tá? Para não acontecer de empedrar, depois de dar mastite. Uma outra dica também que eu fazia quando eu sentia que o peito estava muito cheio era usar essas conchas de amamentação. Essas conchas não são indicadas usar por muito tempo, mas para dar essa aliviada, para mim era super útil. Então ela tem uns furinhos para respirar que você deixa virado para cima, lógico, para não vazar todo o leite, e você coloca entre o seu peito e o sutiã, deixa preso no sutiã, assim. Eu ficava 10 minutinhos com isso, uma em cada peito. 10 minutinhos, essas conchas já enchiam de leite, daí eu já tirava, jogava o leite fora e já dava uma super aliviada. Isso era bom fazer antes do bebê amamentar, para ele não abocanhar o peito tão duro. Então eu fazia isso, já dava uma aliviada, já dava como se fosse uma maciada assim no bico do peito e ele conseguia abocanhar melhor. Você pode me perguntar assim, se eu jogava esse leite fora, se não podia guardar. Não pode guardar, eu perguntei pra enfermeira, porque a partir do momento que o leite entra em contato com um objeto como esse, ele é de certa forma contaminado. Eu lembro que no começo eu falava, nossa, quanto leite, vamos pôr dentro de uma mamadeira, de um saquinho, congelar, guardar. Não pode, tá? Porque ele é contaminado a partir do momento que está em contato com outros objetos como esse. E outra coisa que eu fazia que ajudava muito também era uma leve massagem. Então eu fechava a mão assim e com essa parte assim mais dura da mão eu ia empurrando, fazendo um movimento de empurrar todos os dutos, né, de leite em direção ao bico. Isso fazia com que já deixasse o leite a ponto de bala, digamos assim, de sair. Isso é bom por quê? Porque quando o bebê abocanha o seu peito, ele vai começar a fazer a sucção para daí o leite começar a descer. Em alguns casos, algumas mulheres, demora até 2 minutos pro leite sair. Agora você imagina, 2 minutos com dor é uma coisa interminável. Então se o leite já tá ali na saída do peito, é muito mais fácil, né? Você sente muito menos dor porque o leite já tá ali disponível pro bebê, digamos assim. Então essa massagem me ajudava muito também. O que me ajudou muito também foi a posição do bebê. Então eu vou usar um ursinho aqui como se fosse o bebê, não vou usar meu bebê de modelo nesse momento. Se vocês já devem ter ouvido da posição clássica, né? Que é assim, e a posição invertida. A invertida você coloca o
bebê como se fosse assim pra fora, e a boquinha dele aqui no peito e ele pra fora. Você segura assim, e essa mão fica disponível pra segurar o peito se precisar. Às vezes só de mudar a posição do bebê já dói menos o bico, porque você tá mudando a forma como ele faz a sucção, você tá mudando o lugar exatamente da onde ele abocanha. Então no meu peito que foi machucado, eu passei a segurá-lo só na posição invertida, e isso foi muito bom, doía muito menos pra mim. Então vale a pena testar várias posições, tá? Bom, depois dessa fase toda, realmente melhora, tá? Depois de um mês eu já não sentia dor nenhuma, o leite já estava ajustado à demanda do bebê, não vazava mais, realmente ficou tudo uma maravilha. Contra o vazamento, eu não falei pra vocês ainda, vocês já viram no supermercado, na farmácia vende aqueles absorventes descartáveis de seios. Eu cheguei a comprar vários, mas depois eu descobri daquela marca Simple Wishes, que é americana, mas que vende aqui no Brasil também, tem o site deles. Eles têm esse absorvente que é super bonitinho, que é em formato de coração, é em tecido respirável, de bambu e é lavável. É muito mais bonitinho de você colocar dentro do sutiã, dentro do peito, é muito mais confortável porque é macio e você não precisa ficar comprando toda hora, porque ele é lavável. Então eu passei a usar isso e gostei bastante. Hoje eu já não vaza mais, então eu não preciso usar mais tanto. Uma outra coisa foi sutiã. Eu gastei muito dinheiro comprando muitos tipos de sutiã. Eu queria achar o mais confortável. Tem gente que fala pra usar aquele estilo top de ginástica, né, em que você só abre assim pra mama ficar de fora. Ou tem outros que você tira da alça. Tem vários estilos. Eu acho importante achar que veste melhor em você. Eu usei, eu recomendo muito um que é dessa marca também, Simple Wishes. Mostrando assim, ele parece horroroso, uma coisa gigante horrorosa, gente. Mas no corpo ele fica parecendo um top de ginástica, eu prometo, não é tão feio assim. Mas o bom desse sutiã é que ele foi criado mesmo por médicos pediatras e mães, então ele é todo anatômico por dentro, ele é todo cheio de recortes, ele é muito macio, ele veste muito bem. Tem um site aqui no Brasil que vende, vocês podem procurar. E a maior vantagem dele também, aqui você consegue abrir de um lado do seio, né, e ele tem uma parte que segura com um pequeno furo, que é pra você acoplar a máquina bombinha de tirar leite. Então muitas mães que precisam tirar leite, ou você quer amamentar o bebê de um lado e tirar leite ao mesmo tempo, você consegue acoplar essa partezinha aqui que a bomba distrai leite, né, aqui assim. Então você consegue amamentar num peito e ao mesmo tempo no outro tirar leite. E quem tira leite com a bombinha sabe que é muito chato ficar lá tirando leite segurando, né, esse potinho aqui do recipiente do leite. Com esse sutiã não precisa, ele fica preso no sutiã, então você deixa o sutiã preso no seu corpo e não precisa ficar segurando o potinho. Muitas mães também usam uns discos de gel, vocês já devem ter visto, uma marca chamada Mamari, que é um disco de gel, fica na geladeira. Depois que você amamenta, você coloca ele no seu bico e ele dá aquela sensação refrescante. Pra falar a verdade, eu não usei muito, eu acho que eu esquecia ele lá na geladeira, eu ficava com preguiça de lavar toda hora, eu não sei porque não usei muito, mas ele é assim bem refrescante, dá uma sensação super boa. Então depois daquela dor toda da amamentação, você coloca ele geladinho no bico, dá uma sensação boa. Então isso foram os equipamentos, digamos assim, que eu usei no comecinho da amamentação e que me ajudaram muito. Uma poltrona, uma boa poltrona também é muito importante para você ficar com as costas inteiras apoiadas, para não ficar toda curvada, com dor nas costas, que ninguém merece, é muito ruim mesmo ficar carregando o bebê e ficar com dor nas costas. Aquelas almofadas de amamentação também são super importantes. E hoje eu amo amamentar, hoje ele mama direitinho, não dói nada, é uma delícia, então vale a pena passar por essa fase toda das dores e depois chega a parte prazerosa, de verdade, é uma delícia. O mais importante é isso, peçam ajuda, tá? Você tá assistindo esse vídeo agora, provavelmente você tá passando por esse momento ou se preparando para passar por esse momento, procure ajuda. Se precisar, contrate uma enfermeira para uma consulta em casa. Se não tem uma verba para isso, não faz mal. O banco de leite te atende super bem, é gratuito, é só você procurar o mais próximo da sua casa. Elas são uns amores. Tem muitos grupos no Facebook sobre amamentação. É muito importante procurar ajuda e daí tudo dá certo no final. É isso, espero que tenham gostado. Eu procurei falar toda a verdade de como foi pra mim. Curtam o vídeo aqui embaixo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Se tiver qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. Eu não sou médica, procuro não responder perguntas de teor médico, mas no que eu puder ajudar eu ajudo. E é isso, até a próxima, um beijo, tchau, tchau.
fala de maternidade. O que levar de roupinhas pro bebê na maternidade. Essa parte é uma das mais gostosas, né, na gravidez, arrumar as coisinhas do bebê. Bom, eu indico sempre